Fala, Dev, seja bem-vindo ou bem-vinda. Agora nós vamos abordar, dentro do Plug Dash, como trabalhar com as variáveis, né? Qual é a forma que a gente consegue utilizar as variáveis de trecho de código dentro dos nossos gráficos para transformar isso de uma maneira mais otimizada, mais ágil, se a gente quiser reaproveitar trechos de códigos específicos em vários gráficos, né? Então, isso vai ser bem bacana para poder demonstrar aqui. Então, vamos lá. Para poder acessar o menu, então nós entramos aqui de novo no Plugbot Nuvem, né? Estamos aqui na nossa empresa, nas nossas empresas, perdão. E vamos aqui ó, no menu Plug Dash Variáveis. Tá? Aqui nós já temos algumas de exemplo e eu vou criar outra para poder ficar um pouco mais fácil o entendimento. Então, para adicionar uma nova variável, a gente vem aqui em adicionar. E aí nós temos algumas formas de como colocar o nome. Vocês podem pôr da forma como vocês desejarem. O que é interessante e necessário é que se evitem os espaços. Né? O nome, a gente vai precisar chamar essa variável dentro depois da, do código. Né? Então, quanto melhor a gente conseguir deixar definido aqui, será mais interessante. Então, por exemplo, podemos deixar aqui ó, vdepartamento DFE Suite, sem traço, sem nada. Aqui tentando seguir um pouco do Camel Case, mas enfim, só mais para exemplificar. Então aqui nas observações a gente só vai colocar assim, variável para filtrar o departamento DFE Suite. Só isso. Não é obrigatório, pode deixar sem nada também, então não tem problema. Como que nós vamos fazer agora na parte de expressão, né? Aqui a gente não vai colocar tudo, select, asterisco, from, alguma coisa. Não, não precisa. Pode. O produto também permite que seja feito isso. Ah, eu quero usar um sub-SQL aqui, uma subconsulta, um subquery. Aqui eu quero já deixar ela desenhada, que eu vou reutilizar ela em outros gráficos. Esse que é o ponto mais importante. Você vai criar variáveis que você vai reutilizá-las em outros gráficos. Isso permite, por exemplo, se você identifica uma necessidade de alteração, uma correção, uma melhoria da própria busca como um todo, e você está usando essa variável em, sei lá, 10 gráficos, por exemplo, ou mais, você não precisa acessar os 10 gráficos para alterar o SQL de todos eles, né? Ou essa busca de todos eles. Você pode vir aqui, criar a sua variável de trecho de código aqui, né? E depois, num determinado momento que você precisar fazer alguma alteração, basta você vir aqui e editar essa variável para que ela funcione perfeitamente ali dentro do produto para vocês. Então, seguindo o nosso exemplo, eu vou colocar desde a parte da condição lógica aqui que eu quero que ela seja atendida, eu só vou colocar usuários, que é o usuário, que é a nossa tabela, departamento, e eu quero tudo que for igual, né, a DFE suite. É isso que eu quero. É isso que eu quero trazer. Ah, eu vou salvar aqui para a gente não perder, mas vamos supor, agora eu não tenho certeza se é assim que está escrito. Então eu quero ter certeza disso. Beleza, então vamos salvar aqui. Aí a gente já volta aqui para editar. Então é essa aqui, ó. Acabamos de criar essa variável. Como que eu sei? Vai nos seus usuários, entra aqui, ó, apresentação novo plug dash. Aqui vão ser carregados os usuários, você vem visualizar. E aqui você sabe, ó, não é desse jeito, é com underline. Beleza, pode dar um Ctrl C aqui, se for o caso. Voltamos nas variáveis e vamos editar aqui. Então, clicou em editar. Aqui a gente já sabe agora certinho como é que está escrito lá. Só apagar esse espaço a mais. E está feito. Então aqui a gente salva. E agora sim, já com essa variável criada. Beleza? Então, até esse momento aqui, ela só está criada e nós não estamos utilizando ainda. Para que seja possível a gente utilizar,
eu vou fazer um outro exemplo de gráfico para nós, tá? Então vamos pegar aqui a apresentação no Plug Dash, só que ao invés de vir no departamento Plug Dash, eu vou vir aqui no departamento da FE Suite. Vou colocar um novo gráfico via Plugbot. Eu quero esse Plugbot, essa conexão, e eu também quero trabalhar com um vertical aqui. Nós vamos colocar tarefas realizadas também, um pouquinho diferente. Novamente, vou colocar aqui ó, só para nível didático. Vai ser um gráfico vertical e manual. Aqui, DFE Suite. Aqui eu posso dar o espaço sem problema nenhum. 24 horas, não quero menor que isso. Opa. Filtro de departamento. Aqui em cima a gente já passou por elas, tem mais algumas outras informações, depois a gente detalha mais. Aplicar filtro de departamento, isso aqui nós queremos. Qual é? FE Suite, tem que ser igualzinho a gente fez lá, beleza? Cores, vamos colocar uma cor diferente só para a gente entender um pouco da mudança lá. Vou colocar um verde mais assim, por exemplo. Beleza. Controle de visualização, sim. Pela label, eu quero quero que a label do gráfico seja filtrada a partir do nome do usuário. E eu quero permitir que usuários fora da validação global visualizem o gráfico. Aqui nós vamos só colocar novamente FE Suite. Beleza, e vamos escrever o SQL aqui. Então eu vou colar o SQL preparado para nós. Novamente, muito parecido com o anterior, só departamentos diferentes. Aqui trazendo o nome como a label, o mês como as barras e a quantidade de tarefas já somadas, como eu disse, fazendo um vínculo com os usuários. E aí, ao invés da gente fazer a mesma coisa que nós fizemos no outro, que é colocar usuários com departamento é igual DFE underline suite, nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer diferente. Isso aqui foi o que nós fizemos no outro, só que para outro departamento, né? Aqui nós vamos fazer diferente. Para nós utilizarmos as variáveis dentro de trecho de código dentro do nosso SQL, basta a gente abrir duas chaves. Aqui. Então, abriu as duas chaves, nós já temos aqui todas as nossas variáveis disponíveis. Então, se você tiver 20, 30 variáveis aqui, por exemplo, você vai ter todas elas já listadas aqui. Para o nosso exemplo, nós vamos utilizar essa aqui. E aí, uma vez que você já inseriu a variável aqui dentro, você precisa fechar as chaves, ok? Então, dessa forma, vai fazer com que a gente consiga fazer um filtro de departamento, né, trazendo essas informações. Qual é a vantagem disso, por exemplo? A vantagem disso é, supondo que você queira validar mais alguma informação relacionada ao departamento ou ao próprio usuário em si, que vai estar visualizando aqui a informação, e você tem essas informações dentro do seu banco de dados, você pode acrescentar por aqui. Só que ao invés de vir aqui gráfico a gráfico fazendo essa alteração, você vai através das variáveis e acrescenta lá. Já vou dar um exemplo. Então aqui nós vamos testar o gráfico agora. Então basta só apertar em testar gráfico. E nós já temos aqui a informação sendo gerada para nós. Novamente, dois outros usuários, porque daí nós estamos falando de um outro departamento, ok? Mas já com a cor, já tudo feito, preenchido certinho aqui, beleza? Feito isso, nós salvamos o gráfico, né? Só clicar em salvar. E o gráfico foi criado com sucesso. Novamente, trazendo aqui a apresentação do Plugdash, departamento DFE, já com um gráfico manual de origem padrão, como já expliquei para vocês, é um gráfico que a gente cria de forma manual. Beleza, então supondo, vamos voltar lá para as variáveis. E supondo que nessa variável eu quero acrescentar
algum outro critério, por exemplo. Ou eu quero mudar, por exemplo, também. Eu não quero mais DFI Switch. Eu sei que é DFI Switch, mas aqui eu vou fazer apenas para contextualização. Eu quero Plug Dash. Quero novamente os usuários do Plug Dash, só que eu vou alterar a variável e eu não vou alterar o gráfico, ok? Então eu vou salvar aqui essa variável e a partir disso, na hora que eu vier aqui no gráfico e apertar para visualizar ele, nós, ó, DFI Switch, não estou entrando ali no Plug Dash, tá? Esse aqui é o gráfico que a gente acabou de criar para o DFI com a variável e eu vou clicar aqui nesse botão que eu quero visualizar, ok? Então, clicando aqui, vai carregar o preview do gráfico. E olha aqui, mesmo que a gente colocou o DFI Switch, né, tinha criado esse gráfico para o DFI Switch, esses dois usuários, eles são do Plug Dash, né? Então, o fato da gente ter trocado o valor da variável correspondente ali aos colaboradores, né, no caso, que aos usuários que estão acessando, faz com que altera o resultado. Imagina eu fazendo essa mesma alteração e usando aquela variável em 10 ou 20 gráficos. Era só alterar ela que os 10 ou 20 gráficos eles já são atualizados automaticamente, né? Então você não precisa acessar gráfico a gráfico para poder gerar isso e você já teria essa informação filtrada. Então repara, são esses dois usuários, eu vou voltar agora, fazer a parte inversa. Vamos lá, colocar novamente DFE switch, agora lembrando que tem o underline, salvo, volto nos gráficos, seleciono a empresa de novo, DFE switch, o mesmo gráfico, opa, perdão, vou só voltar aqui, empresa, gráfico, clicando aqui no preview, né? Não quero editar ele, não quero fazer isso, ó, outros dois usuários, beleza? Então esses dois aqui, eles estão corretamente ligados ao DFE. E as variáveis de trecho de código elas servem para isso, para você definir algum padrão. Aqui eu estou mostrando um exemplo que vai fazer uma filtragem, vai melhorar uma filtragem dos dados de quais pessoas eu quero exibir. Mas vocês podem usar com datas, pode usar períodos, né, de datas, pode usar com valores, pode usar da forma que achar melhor. Vamos supor que tem alguma regra de métrica, alguma meta que você quer estabelecer. Meta é uma variável interessante. Você está construindo os gráficos para uma empresa, né? Uma empresa de produção, por exemplo, industrial, e você estabelece a meta apenas para contextualização, porque a empresa ainda não te deu, não te forneceu, não, a minha meta é essa. Mas você precisa criar o gráfico, mostrar para eles e tudo mais. Então, o que você faz? Ao invés de ir lá no SQL e jogar a meta lá dentro, criada, né, direto, você pode vir aqui na variável global e criar lá meta de produção, meta de produtividade individual, meta de vendas, meta de estoque, algum mínimo de estoque, ou máximo de estoque que você tem que ter. E aí você pode colocar isso dentro de uma variável global, porque a qualquer momento que você precisar fazer alguma alteração, você, ao invés de precisar vir aqui, por exemplo, vou simular, vou vir aqui dentro da empresa, vou selecionar o grupo, vou selecionar o gráfico e agora eu vou vir aqui e alterar o SQL dele, que eu não quero que seja assim, eu quero que seja de outro jeito. E aí você testa e salva. Não precisa. Você só vem no menu de variáveis, você sabe que estão sendo utilizadas essas variáveis aqui, você vem e edita somente a que você precisa. E aí todos os gráficos eles vão ser atualizados automaticamente. Lembrando, claro que se for necessário fazer alguma alteração do próprio conteúdo da variável, mas você só quer para alguns gráficos, aí não tem como, você precisa adequar para que os gráficos fiquem de acordo com a sua construção. Por exemplo, eu quero alterar um pouco da FE, mas eu não quero que todos os gráficos sejam assim. Aí sim você vai precisar deixar essa
dessa forma, criar uma segunda variável e inserir nos gráficos que você quer que seja diferente, né? Então, precisa fazer essa adequação, esse ajuste, é normal, faz parte do trabalho de construção dos gráficos, mas apenas ressaltando aqui que toda alteração do conteúdo das variáveis você pode reutilizar de maneira super fácil, super simples e em escala, principalmente. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários.